Muito bem. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 11. Nós vamos fazer a nossa leitura dos versos 16 ao 20. O título dessa mensagem: Quando tudo conspira contra nós. Quando tudo diz não. O título dessa mensagem é esse: quando tudo diz não. O que devemos fazer quando tudo conspira contra? Quando fazemos os encaminhamentos, os nossos pedidos não são atendidos. Quando tudo diz não, o que devemos fazer? Vamos fazer a leitura desse texto? Olha o que a palavra de Deus nos diz. Porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. A mesma coisa mandou Israel pedir ao rei dos Moabitas, o qual também não lhe quis atender, e assim ficou em Cádiz. Verso 18. Depois andou Israel pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente da terra destes, e se acampou além de Arnon. Está ruim de ler ali, hein, minha gente? Por isso não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é o limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e pelejou contra Israel. Pai, fala conosco, Senhor, na tua palavra. Queremos abrir o nosso coração, dá-nos sabedoria, entendimento, inspiração pelo teu Espírito Santo, para sabermos o que fazer, Senhor, quando tudo conspira contra nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui no capítulo 11. No capítulo 11 de Juízes. Então, se você lembrar que a terra ela é dividida ali, começa a ser dividida ali, quando Josué entra com o povo na terra prometida, e do capítulo 1 até o capítulo 11, diversas vezes, esse povo, ele é oprimido, é liberto, ganha, vence, perde, tem que retroagir. Juízes é um livro que narra o povo de Israel tomando posse da terra prometida, e nesse livro está cheio de histórias, de vitórias e derrotas do povo de Israel, opressão, livramento, e de certa forma, o livro de Juízes retrata a nossa instabilidade espiritual, mostra quão instável nós somos, quão instável o povo de Deus é e quão instável nós, como o povo de Deus, somos. A tendência do nosso coração é nos desviarmos da presença, e nos desviarmos da vontade do Senhor, do caminho do Senhor, da orientação que Ele nos dá. Quando o povo se esquecia do Senhor, caía na mão dos seus inimigos. Quando confessavam o pecado, se voltavam para o Senhor, recebiam livramento e eram abençoados, e o Senhor dava direção. No entanto, assim que morria ou passava aquela geração, aquela liderança, tão logo esse líder deixava, o povo perdia a sua direção, sem liderança, e se voltava novamente para a idolatria e caía na mão dos seus inimigos. E o texto que nós lemos aqui, você percebeu? Um momento crítico, onde
o povo não consegue sair do lugar. Eles querem alcançar o seu lugar. E eles pedem permissão, mas tudo conspira contra. Todas as nações vizinhas conspiram contra. Tudo diz não. Manda mensageiro, ó, permite que eu passe? Não. Tal. E quando chega no fim, permite? Não. Além de não, nós vamos pelejar contra você. Então o que nós fazemos? O fato é que há momentos na nossa caminhada que tudo acontece assim. Que tudo diz não. Que tudo conspira contra nós. E eu gostaria de usar essa passagem bíblica como pretexto para te incentivar a fazer o que fazer quando tudo diz não. Quando as coisas não saem da forma como nós gostaríamos que fosse. O que fazer? E eu gostaria de refletir com você pelo menos em 3 coisas que a palavra de Deus nos incentiva a fazer quando tudo conspira contra a gente. Quando tudo conspira contra a gente. Primeira coisa, quando tudo conspirar contra você, haja com fé. Tenha esperança. Continue lutando e confie no Senhor, o seu Deus. O povo de Deus é um povo de fé. A Bíblia é um livro de fé. E a Bíblia fala de derrotas e vitórias, fala de esperança. Então, quando tudo estiver conspirando contra, nós devemos agir com fé. Nós devemos ter esperança e lutar com as armas que a gente tem e confiar em Deus. O Salmo 146, verso 5 diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança não está em governo, não está neste ou naquele eleito, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus, porque quer seja César, quer seja quem for que entre nesse governo, o povo de Deus continua, a igreja continua, a igreja não vai cair, porque quem edifica a igreja é o Senhor Jesus Cristo, não importa quem sejam a liderança da igreja, entenda que não são homens que edificam a igreja é edificada pelo Senhor da igreja, Ele é quem edifica a igreja, Ele é quem edifica a minha vida, Ele é quem edifica a sua vida. Então nós devemos colocar nossa esperança no Senhor, naquele que pode todas as coisas. A fé em Deus diz: o mar vai se abrir, mas a esperança diz que você vai passar dentro do mar sem se molhar. A fé diz que vai acontecer, mas a esperança diz que eu vou passar lá. É isso que a esperança diz. Hebreus fala da certeza daquilo que se espera, as coisas que não se veem, e pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então haja com fé e tenha esperança, confie no Senhor, porque aqueles que te criticavam vão ter que reconhecer que o Deus vivo esteve ao seu lado, que o Senhor abriu um caminho no meio do mar, que lá no deserto, no meio da provação, Ele te sustentou com maná, que da rocha brotou água, e você foi sustentado e a sua vida foi salva. Eles terão que exaltar o Senhor, reconhecer que Deus, Ele humilha e abate os soberbos, mas Ele dá graça àqueles que se humilham diante dEle. A confiança do crente, irmãos, precisa estar depositada no lugar certo, na pessoa do Deus Todo-Poderoso. Quando tudo disser não, faça como o salmista, eleve os seus olhos para os montes e lembre-se que o teu socorro vem daquele que fez os céus e a terra. É de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem todos os nossos recursos. Veja, olhe e tenha bom ânimo. Ter esperança é ter bom ânimo. O que significa ter bom ânimo? Deus disse a Josué, um pouco antes do momento que nós estamos aqui, Ele disse: não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer
que andares. Josué tinha uma missão difícil. E o Senhor aconselhou Josué ter bom ânimo. Existem situações para a gente que são muito difíceis, que a gente não sabe nem por onde começa, nem quando vai terminar, nem onde vai dar. Mas se nós tivermos bom ânimo, se nós não temermos e dizer: Senhor, vem comigo. Eu não sei onde isso vai dar, mas eu sei que o Senhor conhece. Por que que Deus aconselha Josué a ter bom ânimo? Porque só assim ele conseguiria superar os obstáculos, vencer os desafios e chegar no objetivo, vencer as adversidades. Só assim ele conseguiria cumprir a missão. Esperança, ter bom ânimo, nos ajuda a enfrentar as dificuldades de cabeça erguida. O povo de Deus não precisa baixar a cabeça e viver humilhado. Nós devemos nos humilhar diante de Deus, sim. Nós devemos reconhecer a nossa fraqueza, sim. Nós devemos confessar o nosso pecado, sim. Nós devemos confessar quando estamos desanimados, sim. Mas nós devemos orar ajoelhados, humilhados, sim. Mas nós devemos lutar de cabeça erguida e irmos no nome do Senhor dos Exércitos. Hebreus 13:6 diz: e assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que me pode fazer o homem. Ter bom ânimo, irmãos, nos fortalece para não desistirmos. Para não desistirmos dos sonhos que Deus colocou nos nossos corações. Ter bom ânimo e esperança nos fortalece para não desistirmos da salvação da nossa casa, para não desistirmos da nossa família, para não desistirmos daquelas coisas boas que Deus colocou dentro do nosso coração, as quais nós lutamos, ainda que a gente não veja as coisas acontecendo. Quarta-feira passada, eu estava dando um testemunho de uma pessoa que havia compartilhado da conversão da família de um ente querido que já havia falecido. E essa pessoa disse: nossa, fulano ficaria tão feliz se soubesse que a irmã dele está indo para a igreja, que o filho está indo para a igreja, que a filha, que a irmã foi batizada. E naquela ocasião eu pude conversar com aquela pessoa e disse: olha, saiba de uma coisa, que a oração do justo, elas estão no altar do Deus Todo-Poderoso. E mesmo depois de morto, a oferta de Abel ainda fala, e a oração dos seus santos ainda estão lá, e serão todas respondidas no tempo e no momento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A tua oração, ela não caiu por terra, não, ela está lá. E Deus tem o tempo dele agir, Ele tem o tempo dele que é o melhor para as nossas vidas. Então, ter bom ânimo nos fortalece, nos ajuda. Portanto, não se curve diante das mensagens de desânimo e diante de conversas aleatórias que não levam a nenhum lugar. Continue, eu vou usar uma palavra assim, mas assim, continue sendo teimoso em adorar o Deus vivo. Continue crendo que Ele é o teu ajudador, é Ele quem te sustenta. Ainda que tudo conspire e diz não, seja como Josué, haja com fé, tenha esperança, lute com todas as suas forças e não te esqueças de meditar na palavra viva de Deus. Mas em segundo lugar, quando tudo conspirar contra, e quando tudo disser não para a gente, lembre-se que nós somos um corpo. Busque ajuda no corpo. Busque ajuda no corpo de Cristo. Aceite conselho pastoral. Nós recebemos tão
tão poucas ligações. Os irmãos gostam de receber ligações, querem visita, mas aceite, busque ajuda. Busque, não seja um cavaleiro solitário, uma cavaleira solitária. Não seja um cavaleiro solitário. Não tente viver a tua fé sozinho. Aceite ajuda. Busque. Ligue para a gente. Ligue para um irmão mais experiente, alguém com quem você tem alguma afinidade. Mas busque ajuda. Não espere a ajuda bater na tua porta, não. Não espere alguém oferecer ajuda. Busque ajuda. Faça parte de um grupo pequeno. Você que ainda não faz, faça. Você que não faz parte de um grupo pequeno, faça. É bom. Não ande só. Porque ali nós podemos compartilhar das lutas, das dores, das vitórias. Nós podemos dar testemunho da graça, mas nós podemos receber conforto, consolo. A palavra de Deus diz que nós devemos consolar com a mesma consolação com o que o Senhor nos consola. E ali, procurando um irmão mais experiente, nós não podemos abrir a nossa dificuldade. E aquele irmão muitas vezes já passou por aquilo e vai poder dizer para a gente, assim como uma mãe e um pai diz para um filho adolescente, ou uma filha jovem, que rompeu um relacionamento, que acha que o mundo vai desabar agora, ela vai poder falar, eu sei o que é isso, já passei por isso, isso vai passar. Não ande sozinho. Eclesiastes 4, 9 e 10 diz, é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, aleluia! Quantos querem levantar o companheiro aqui? E quantos precisam ser levantados? Eu preciso ser levantado, eu preciso ser ajudado. Mas, ai do que estiver só, porque caindo não há quem o levante. Portanto, não se isole. Não se isole. Esse texto, ele nos ensina que jamais devemos andar sozinho. Alguém disse que sozinho nós podemos andar mais rápido. No entanto, acompanhados nós podemos chegar mais longe. Então não se isole. A Bíblia está cheia de exemplos de homens, de mulheres, de líderes, que começaram bem o seu ministério, mas que terminaram mal porque se isolaram. Também exemplos bons e positivos de pessoas que buscaram ajudas e porque obtiveram ajudas, terminaram bem a carreira cristã. Mas uns por desprezar a ajuda, por desprezar a companhia, por não querer compartilhar ou prestar conta, caíram. O apóstolo Paulo diz na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 6. Ele diz, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Esse homem não andou só. Ele não andou só. E quando ele estava só, quando ele deixa registrado, ninguém me assistiu na minha defesa, ele sentiu falta da comunhão daqueles com quem ele andava e compartilhava a fé e compartilhava as suas necessidades. O povo de Deus não pode andar só. No reino de Deus, se nós quisermos ter êxito, não podemos nos isolar, precisamos de ajuda, de pessoas para prestar conta. Ló é um exemplo negativo de alguém que começou a se isolar, andar sozinho, separar-se do seu tio, e a sua vida espiritual ficou estagnada. Quando ele vai para as campinas do Jordão, ele não influencia ninguém. Jó não influenciou ninguém. Quando
o juízo de Deus veio naquele lugar, somente Jó, as filhas e a esposa saiu. E ainda a esposa olhou para trás. Moisés já é um exemplo positivo de alguém que não andava só. Ele tinha Arão, Josué, pessoas ao seu lado, onde ele poderia prestar conta. Saul é outro exemplo de pessoa que começou bem o ministério, mas se isolou, não quis ajuda. Quando foi confrontado pelo profeta Samuel, ele se achou autossuficiente. Ao contrário de Davi, que aceitou a ajuda de Natã, quando foi reprovado na sua atitude. Qual foi o fim de Saul? Qual foi o fim de Davi? Então, meu irmão, quando tudo conspirar contra, não se isole, busque ajuda, aceite ajuda, não espere a ajuda bater na sua porta. Faça parte de um grupo pequeno, insista, converse. Olha aqui quantas pessoas nós estamos aqui. Faça a investigação. Você faz parte de um grupo, veja, perceba com quem que você tem afinidade, mas não se isole. Irmã Malvina não está aqui hoje, né? A irmã Malvina tem alguns grupos, não vive isolada. Faça parte de um grupo. E outra coisa, entenda que você não vai encontrar ninguém perfeito, porque nós somos pessoas que temos áreas a serem lapidadas e trabalhadas ainda. Todos nós temos, todos nós, não existe nenhum perfeito. O único que se achava perfeito caiu e se acha prostrado até hoje. E aqueles que confiaram nele estão todos caídos também. Mas nós estamos no processo de lapidação, de salvação, de graça. Esta graça de Deus derramada sobre nós. Portanto, irmão, longe da gente a autossuficiência. Jesus enviou os discípulos de 2 em 2. Não enviou sozinho. Outra coisa, Jesus também não iniciou seu ministério sozinho. Ele não poderia, ele não é Deus. Mas ele se ausenta da sua divindade e só inicia o ministério quando o Espírito Santo vem sobre a vida dele, na dependência do Espírito. Ele andava junto, ele chamou discípulos para andar com ele. Jesus precisava de companhia para orar, mas ele falava assim: escuta, vem aqui orar comigo. Eu vou ali naquele lugar ali, vamos lá junto comigo. Ele nos dá exemplo, irmãos, de que não devemos nos isolar, devemos buscar ajuda. Percebeu que o sucesso espiritual dessas pessoas estava ligado porque eles andavam acompanhados, não se isolavam. Portanto, quando tudo estiver dizendo não e conspirando, não se esqueça de aceitar ajuda, busque ajuda. Aceite o conselho pastoral. Aceite a palavra de um irmão mais experiente, mais experimentado. Mas não se isole. Haja com fé, tenha esperança, lute com todas as suas forças, confie em Deus. É certo que Ele te ouvirá. E terceiro e último ponto, quando tudo conspirar contra você, faça o que a Mara nos inspirou aqui nessa manhã. Clame pela presença do Espírito Santo. Clame pela ajuda de Jesus Cristo. Clame pela ação sobrenatural. Clame pelo milagre de Jesus. Clame para que Deus derrame a graça dEle, o livramento dEle, a provisão dEle sobre a sua vida. Porque a presença de Jesus sempre trouxe efeitos extraordinários na vida das pessoas. Nós temos na Bíblia vários exemplos, várias histórias narradas pelos evangelistas do impacto que Deus causou na vida das pessoas. Em João 2, a presença de Jesus
João registra o primeiro milagre em Caná da Galileia, numa festa de casamento. E Jesus transforma as circunstâncias daquele casamento, circunstâncias, de uma forma sobrenatural. Jesus era um homem sociável, gostava de estar no meio das pessoas, gostava de festas. Ia aos casamentos, participava da festa do seu povo, celebrava a vida precisa ser celebrada. Deus nos deu a vida e ela precisa ser celebrada. Alguém compartilhou comigo, eu não lembro o nome do ator, puxa, só agora que veio, se eu tivesse lembrado eu diria para vocês aqui, é muito lindo. Mas a vida precisa ser celebrada, e com gratidão, com gratidão. Veja hoje, quantas pessoas vieram antes de nós. Podia pedir para nossa irmã Jaci aqui falar um pouco disso aí, sobre os nossos ancestrais. Como que é o nome daquela ferramenta que você usa, Jaci? É o genograma. Mas a gente podia fazer um genograma maior aqui. Porque atrás de mim eu tenho 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós, 32 trisavós, 64 sei lá o que mais. E quanto que essas pessoas sofreram para que eu e você estivéssemos aqui? Essas pessoas que tinham que buscar água no rio, que não abria a torneira e a água saía na torneira, não. Essas pessoas que enfrentaram pandemia, guerra, que enfrentaram o pior. E hoje nós temos conforto. Nós precisamos ser gratos. Celebrar a vida que o Senhor nos deu. Jesus era uma pessoa que celebrava a vida em todas as áreas. E nós precisamos fazer o mesmo. Mas precisamos entender que imprevistos acontecem. E que às vezes as coisas dizem não para a gente. Portanto, quando isso acontecer, convide Jesus para estar junto de você. Porque Jesus no casamento transformou a história daquele casamento. Tanto que está registrado aqui para nossa apreciação. Jesus transforma a tempestade em bonança. Jesus está orando, os discípulos, e vem a tempestade, Jesus repreende a tempestade. Há momentos na vida que as ondas são fortes, batem contra nós, dão com ímpeto. Aqueles homens eram pescadores. E a verdade dessa experiência vivida pelos discípulos é que tempestades virão de tempos em tempos. Quem mora aqui perto sabe que de tempos em tempos, aqui na Westfália aqui tem que arrumar aquele bueiro ali, não é? Já botaram o concreto armado, não importa o que põem ali. A força da água vem e rebenta, e tem que arrumar de novo. Mas se você e eu temos Jesus Cristo, não tem nada que pode contra nós. Porque o mundo inteiro não é páreo para Cristo. Então, veja, ouvi esses dias sobre a igreja, o que vai ser da igreja. A igreja vai triunfar. A igreja triunfa. Porque Jesus Cristo está com a igreja. O Espírito está no meio dela. É Ele quem edifica a igreja. Então, talvez você esteja vivendo uma tempestade. Mas você não está no barco sozinho. Quem é que está no barco com você? Quem é que está no barco com você?
Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. O temporal vai vir sim, mas ele vai vir para nos fortalecer, gente. Porque quando o temporal vem, a gente ora mais. A gente se humilha mais. A gente fica mais crente. A gente depende mais. Quando o espinho da carne vem em Paulo, Deus não colocou o espinho nele não. Ele disse que um mensageiro é enviado, mas quando o espinho veio em Paulo, e Paulo falou assim, tira o espinho, Deus falou assim, esse espinho, você vai orar mais, você vai depender, e você vai ficar mais forte agora. Veja a presença de Jesus. Então clame pelo Senhor. A presença de Jesus transforma a enfermidade em cura. Em João 5, nós temos a cura do paralítico, 38 anos, esperando alguém que o ajudasse. A história desse paralítico, de certa forma, retrata muitas vezes a nossa história em alguns aspectos, sobretudo quando nós estamos esperando por um milagre, por um agir de Deus, quando perdemos a esperança, quando não há mais vigor em nós, quando as coisas não dão certo. Então nós clamamos o nome do Senhor Jesus. E para finalizar, queridos, agora nós precisamos entender que quando tudo diz não, Jesus quer curar sim as nossas pernas, como a desse paralítico. Mas Ele não quer só apenas curar as nossas pernas, não. Ele quer também direcionar os nossos passos. Jesus quer curar a nossa cegueira, mas também Ele quer ensinar para onde devemos colocar os nossos olhos. Jesus, Ele cura o mudo, mas também quer colocar as suas palavras de vida dentro da nossa boca. Jesus, Ele quer expulsar o espírito maligno, mas também quer habitar em nós pelo Espírito Santo. Jesus quer libertar-nos das fantasias do mundo, mas também quer que vivamos as verdades do reino de Deus. Muito além de transformar as circunstâncias, a presença de Jesus quer transformar os nossos corações. Foi Pedro quem disse, Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Portanto, irmãos, é impossível nós estarmos na presença de Jesus e permanecer a mesma pessoa. Em Marcos capítulo 5 temos o registro da libertação do endemoniado de Gadara. Depois do encontro com Jesus, ele não foi mais o mesmo. Aquele endemoniado que se maltratava, que era preso com correntes, que despedaçava os grilhões, acaba vestido, assentado em perfeito juízo. Porque quando Jesus chega, Ele coloca a ordem. Veja a vida, veja o testemunho de Zaqueu. Jesus olhou e enxergou, olhou dentro do coração de Zaqueu. E Zaqueu experimentou salvação naquele dia. Jesus quer olhar dentro do nosso coração. Portanto, quando tudo estiver conspirando e dizendo não, eu quero ter Jesus na minha vida. Porque só Ele pode dar solução, trazer solução, alimentar a minha fé, dar esperança. Somente a presença de Jesus é que gera alegria e alegria completa. Ele diz, eu vim para que vocês tenham gozo e que o meu gozo seja completo. Somente Ele pode proporcionar verdadeira proteção, segurança e direção. Eu termino essa palavra com Mateus 28:20. Jesus diz, estou convosco todos os dias, não só domingo, todos os dias estou com vocês, até a consumação do século. Então, quando tudo conspirar
estiver conspirando e tudo dizer não, lembre-se, primeiro, haja com fé, tenha fé, haja com esperança, lute com todas as suas forças e confie em Deus. Em segundo lugar, não se isole, não se isole. Busque alguém com que você possa ombrear, busque alguém com que você possa prestar conta. Se você ainda não faz parte de um grupo pequeno, entre em contato com alguém que faz parte. Se você não sabe, ligue aqui para o pastor Fábio que cuida dos grupos, ele vai te encaminhar para um grupo, mas não ande sozinho. No povo aqui na Bíblia descreve um grupo os amalequitas, que pegavam aqueles mais fracos que andavam sozinhos. Não ande sozinho. E clame pela presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Vamos orar ao Senhor? Vamos colocar nossas vidas diante do Pai. Senhor, talvez nessa manhã, Pai, haja pessoas aqui que estão passando por lutas, em que as coisas estejam conspirando contra. Talvez nessa manhã aqui haja pessoas onde tudo diz não, mas a Tua palavra que é viva, que é verdadeira, essa palavra que é mais cortante do que espada de 2 gumes. Essa palavra é para você, meu irmão. Essa palavra é para você, minha irmã. Deus está com você. Você não está só. Talvez você tenha se isolado, mas Deus não quer que você fique só. Portanto, tome essa palavra para você nesta manhã. Tenha fé. Busque ajuda. Haja com esperança. Lute, continue lutando. Confie no Senhor. Clame pela presença, pela inspiração do Espírito sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, mais do que pedimos, nós necessitamos dessas coisas. Portanto, o Senhor, venha fazer, ó Deus, venha fazer um rebuliço dentro de nossas vidas. E assim como o Senhor fez na vida de Zaqueu, Senhor, olhe dentro do nosso coração, porque o Senhor enxerga lá dentro, o Senhor consegue ver os desdobramentos dentro de cada coração, Senhor. Ó Deus, e dá-nos a direção que precisamos, ó Pai. Mas, assim como a nação de Israel, em um determinado momento, pôde olhar para Ti, pôde confessar o pecado, e pôde pedir a ajuda do Senhor, e pôde finalmente sair do lugar em que estava. Que nós também não venhamos a ficar estagnados espiritualmente, no lugar em que estamos, mas com a ajuda, com o auxílio, a manutenção, a inspiração do Teu Espírito Santo e das pessoas que o Senhor coloca ao nosso redor, e com fé, esperança, que a Tua igreja, nós, continuemos a prosseguir e marchando, rumo à nossa terra, à nossa pátria celestial. Faça assim, Senhor, em nossas vidas. Cuida de cada irmão e irmã. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.